Boa noite, graça e paz, irmãos. Bom, acho que vocês já sabem que a gente vai falar sobre a graça, né? A gente está num mês onde a gente está meditando a respeito da graça de Deus. E a graça, ela é multiforme, né? A graça, ela é maravilhosa porque ela nos cerca de tantas formas diferentes e ela se manifesta nas nossas vidas de tantas maneiras diferentes que às vezes é até difícil da gente enxergar e entender a graça de Deus agindo nas nossas vidas. E o pastor já trouxe 2 meditações a respeito da graça, e a gente ainda vai continuar, né? Eu vou pregar essa semana que vem tem mais. Se você já pegou o seu boletim que tinha lá na recepção, tem mais uma mensagem acerca da graça. E bem da verdade, se a gente continuasse daqui até o fim do ano falando da graça, dava e ainda ia faltar mais um pouquinho para a gente abordar todos os aspectos da graça de Deus. Bom, hoje eu quero continuar a ordem daquilo que a gente tem meditado na graça de Deus e ler com os irmãos o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. É um texto que não é muito pregado não, mas a gente vai usar ele e vai achar a graça ali. 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 3 ao 12. Obrigado. Versículo 3 até o versículo 12. Eu vou ler na versão Almeida, século 21, tá? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo também transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também serão da consolação. Irmãos, não queremos que ignorem a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a nos desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós uma sentença de morte para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e é ele que ainda nos livrará. Com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Pois o nosso motivo de orgulho é esse, o testemunho da nossa consciência, de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Bom, eu vou ter que explicar um pouquinho do contexto do texto para fazer sentido essa saudação que Paulo está fazendo. Toda a carta de Paulo, o primeiro capítulo, normalmente é uma saudação. Ele está contextualizando o que ele quer falar a seguir. E essa carta que ele está escrevendo tem um contexto e vai dar sentido para a explicação do que ele está falando. E entendendo o sentido do que ele está falando, a gente vai achar a graça aqui. Bom, todo mundo sabe que Paulo, na sua viagem missionária, fundou a igreja de Corinto, certo? Ele quem fundou essa igreja aqui, para quem ele mandou essa carta. Muito bem. Depois que ele terminou de fundar essa igreja, ele seguiu viagem pela Macedônia.
E quando ele estava em outra cidade, ele recebeu notícias de que a igreja de Corinto já estava meio bagunçada, estava fazendo alguma coisinha errada ali. E aí, Paulo, que está no meio de uma viagem missionária, não pode voltar para Corinto para tratar com os irmãos. Então, o que ele faz? Ele escreve uma carta aos coríntios, explicando coisas, ensinando coisas e corrigindo as coisas que eles vinham fazendo de errado. Essa carta que Paulo escreve, essa primeira carta aos coríntios que ele escreve, a gente não sabe o que estava escrito. Não é essa primeira carta aos coríntios que a gente tem aí. É uma primeira carta que ele escreveu e que se perdeu. A gente não sabe o conteúdo dela. O que a gente sabe é que essa carta foi para tentar corrigir a igreja. E não foi o suficiente. E aí ele escreve uma segunda carta. A segunda carta que Paulo escreve para esses irmãos da cidade de Corinto é a carta que a gente tem e que a gente chama de 1 aos Coríntios. Ela é a segunda carta que Paulo escreve, mas é a primeira carta que nós temos. Por isso que está na sua Bíblia, 1 carta de Paulo aos Coríntios. Essa a gente sabe o que está escrito, porque a gente tem na nossa Bíblia. E nessa carta, ele vai voltar aos assuntos que ele tinha escrito na primeira carta que não adiantaram, e vai seguir um pouco mais, explicando mais coisas para eles. Se você já leu 1 aos Coríntios, você sabe que ela é pesada. Ele corrige muita coisa, ele exorta sobre muitos assuntos. Ele bate firme nos coríntios. Eu gosto de quando bate nos coríntios. Então, aí ele bate nos irmãos de Corinto. E aí, o que acontece? Os irmãos de Corinto se arrependem, choram, mudam de vida? Não. Eles ficam com raiva de Paulo. Eles pegam ódio de Paulo. Eles ficam com birra de Paulo. Eles param de falar com Paulo. Eles fazem, olha, um escarcéu. Alguns líderes da igreja, em revolta, começam a questionar a autoridade de Paulo. Fala, Paulo não é apóstolo nada. Por quê? Ele é pobre. Como é que o cara quer falar que ele é servo do Senhor, quer falar que ele é um apóstolo, ele é um líder da igreja e é pobre? Não faz sentido. Ele tem que vender tenda, ele tem que fabricar tenda para pagar o próprio sustento. Se ele fosse apóstolo mesmo, as outras igrejas sustentavam ele não precisava trabalhar. Essa aqui é uma das acusações que fazem contra ele. Falam o seguinte, Paulo prega mal. Se formou no seminário, é ruinzinho, menino, está aprendendo ainda. Né? Ele é fraquinho de palavra, ele não prega bem, ele não tem eloquência, ele não inflama a multidão, ele não levanta as pessoas, ele está pregando, as pessoas não ficam, glória a Deus, ele é normal, ele é um pregadorzinho batista, sabe? Mais ou menos. Ele não pode ser um apóstolo, se ele tivesse o Espírito, ele falava, a parede tremia. E ele não faz assim. Foram além, começaram a questionar o seguinte, aonde já se viu um cara que é crente, servo do Senhor, que é apóstolo, líder da igreja, passar por sofrimento, por aflição, passar por perseguição. Ele vai preso todo lugar que ele vai, ele apanha, ele é apedrejado, ele é espancado, ele é expulso, ele é odiado. Que cara é esse? Como que esse cara pode ser servo do Senhor? Como que ele pode ser apóstolo? Onde já se viu isso? Esse cara não serve. Essa foi a fofoca que começou a nascer lá em Corinto. E aí Paulo, voltando da sua viagem da Macedônia, passa por Corinto para ver como é que a coisa estava. E ele é extremamente maltratado. Ele é muito maltratado, ele é ignorado, ele é maltratado, ele é preterido a outras pessoas, ele é humilhado na viagem que ele faz a Corinto. Tanto que ele reduz o tempo que ele estava na cidade e vai embora. Ele vai pregar na Macedônia. Ele segue, né? Corinto é a capital da Macedônia. Macedônia era uma região lá no norte da Ásia, já chegando na Europa, que era grega, né? A Macedônia era a capital do império na época de Alexandre o Grande. Era ali que ficava Alexandria e a capital do reino. E aí depois que ele morre, ela é dividida, e depois Roma vem, toma tudo e passa a ser uma província romana, mas é uma província grega de Roma, tá? E aí ele vai para Macedônia, seguindo para Macedônia e deixa lá Corinto.
Corinto era a capital da Macedônia, ele estava em outro lugar. Muito bem. Mas depois de algum tempo pregando em outras cidades da Macedônia, ele estava aflito com Corinto, ele estava magoado por Corinto, porque era uma igreja que ele amava muito. E aí ele decide escrever uma carta para Corinto, uma terceira carta para Corinto. Inclusive, quem leva essa carta para Corinto é Tito, que tem um livro, né, da Bíblia um pouquinho mais para frente, uma carta sobre Tito ali. Tito é quem leva essa terceira carta aos Coríntios para a igreja. Essa carta a gente também não tem ela. Essa carta desapareceu no tempo. A gente tem a quarta carta aos Coríntios, que é a segunda aos Coríntios. Entenderam? Primeira a gente não tem, a segunda é a nossa primeira. A terceira a gente não tem, a quarta é a nossa segunda. Todo mundo entendeu? Muito bem. Esse é assunto de EBD, qualquer dia a gente fala sobre isso, é muito legal. A terceira carta aos Coríntios, que a gente não tem, a gente sabe algumas coisas que tem nela, pelo que está escrito na segunda carta aos Coríntios da nossa Bíblia. Ela fala alguma coisinha a respeito. Se você abrir sua Bíblia, em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, os primeiros versículos dela vão falar a respeito da terceira carta que ele escreveu, dessa carta que a gente não tem. Ele chama essa carta por alguns adjetivos. Ele quando vai falar sobre essa carta que ele escreveu, ele vai dizer que essa foi uma carta dolorosa de se escrever, que ele escreveu com angústia, com aflição e com lágrimas. Essa foi uma carta terrível que Paulo escreveu. Tão terrível que ele não mandou pelos meios normais. Ele mandou um discípulo dele muito próximo e que saberia explicar o conteúdo dessa carta. E mandou essa carta para a igreja. Essa carta surtiu efeito. Quando eles receberam essa carta, e aí a gente imagina o tamanho da bronca, porque foi maior do que a primeira Coríntios, que é difícil, aí o povo se quebrantou e se converteu. O pessoal se arrependeu do que fez, pediu perdão por aquilo que aconteceu para Paulo, mandou uma carta para ele, angustiadíssima, pedindo desculpa, porque eles entenderam os erros que eles cometeram. E aí eles imploram para Paulo, na volta, passar lá de novo para ficar com eles mais um pouco, e ensiná-los e corrigi-los. E aí Paulo escreve a quarta carta aos Coríntios, que é a nossa segunda aos Coríntios, aonde ele vai se reconciliar com a igreja de Coríntios, ele vai fazer as pazes com os irmãos, vai explicar o porquê que ele não voltou, vai explicar o porquê que ele está triste com a igreja, vai defender que ele é sim um apóstolo, vai explicar o porquê que ele é pobre, vai explicar o porquê que ele sofre, vai explicar o porquê que ele é perseguido, vai explicar o porquê que ele é afligido, e aí vai corrigir as coisas que ele quis corrigir na primeira, na segunda e na terceira carta que ele escreveu. Essa é a carta que a gente está lendo aqui de 2 aos Coríntios. E aí, quando a gente está lendo essa saudação, o comecinho dessa carta, que está aí em 2 Coríntios 1, a gente vai ver Paulo justificando logo no comecinho dela, que ele é apóstolo. E ele vai voltar em alguns versículos ao longo da carta, explicando o porquê que ele é um apóstolo. Mas a justificativa dele em 2 Coríntios 1 é suficiente. Eu sou apóstolo da parte de Deus por vontade de Cristo, ponto. Eu sou apóstolo. Isso é o suficiente para vocês. Mas em outros momentos ele vai falar, o maior testemunho que eu tenho a meu respeito e da minha autoridade são vocês. Se eu não fosse enviado da parte de Cristo, como vocês seriam uma igreja? Eu fundei a igreja de vocês. Vocês estão aí, perseverantes na fé, meus irmãos, porque eu sou um apóstolo, eu estou enviado em missão para pregar para vocês. Entende? Então ele vai voltar em alguns lugares aqui para explicar esse ponto, mas versículo 1, 2 e 3, ele vai justificar que ele é um apóstolo. E logo na sequência, ele chega no texto que a gente quer meditar, e ele vai explicar o porquê que um servo do Senhor, mesmo um apóstolo do Senhor, sofre. Por que que um apóstolo do Senhor é atacado? Por que que um apóstolo do Senhor, por que que um servo do Senhor, por que que um cristão é perseguido, passa por angústia, fica doente, tem o tal do espinho na carne, ele pode passar por tudo, inclusive ser morto, como ele mesmo quase foi. Ele fala ali no texto que ele chegou num ponto em que a situação dele e do Silas estava tão feia que ele já tinha desistido. A gente lê que ele fala que ele já tinha desesperança com a vida. Não é que ele estava em depressão profunda e não queria mais viver. Ele chegou num estado onde ele estava preso e tão enrolado que ele falou assim, meu amigo, ou Deus vem aqui e livra a gente, ou a gente já era. E ficou tranquilo com isso.
Então, ele vai explicar o porquê que isso acontece com um crente. E aí a gente vai falar sobre a graça a respeito disso. Porque as 3 justificativas que ele usa, os 3 temas que ele usa para explicar o porquê que um crente sofre, são 3 manifestações diferentes da graça. 2 delas, inclusive, que a gente já passou por elas. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. A primeira dela, que você vai ler ao longo de todo o texto, especialmente nos primeiros versículos, é a consolação. Versículo 5 vai dizer assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ele vai tratar mais algumas vezes no versículo 4, no versículo 3, no versículo 6, sobre a palavra consolação. E esse é o primeiro tema que eu queria tratar com os irmãos a respeito da graça de Cristo. Bom, consolar é uma palavra que vem do latim e ela é uma junção de 2 palavras. Com, que significa junto, e solare, que significa aliviar ou suavizar. Então, a palavra consolar, ela tem o seu irmão gêmeo lá no hebraico, no grego, que é parakletos, né? Aquele que consola. Mas a gente não usa muito a palavra parakletos porque a gente chama o Espírito Santo de parakletos, ou consolador, né? Então, mas ela tem uma referência, né? A referência do Novo Testamento no grego é parakletos, mas a gente está falando aqui de consolar, que significa com, junto, solare, aliviar. E o que isso significa? É aquele que alivia, aquele que suaviza, aquele que diminui o peso, é a ideia da palavra consolação. E Paulo vai falar a respeito da consolação como o primeiro ponto da graça. A grande meditação que Paulo vai fazer nos versículos a seguir, no tema que a gente está tratando aqui, é a respeito do porquê que as coisas acontecem na vida do crente. Né? Por que as coisas acontecem na vida de um crente? Porque se a gente usar a mentalidade de 1 Coríntios, até que ela não é tão maluca, não. Como alguém pode dizer que é crente, ou seja, filho do Deus vivo, herdeiro da eternidade, participante daquilo que Cristo é, vitorioso, mais do que vitorioso, seguro da eternidade, né? E sofre? Por que teve pandemia e a gente ficou doente? E a gente perdeu gente querida por nós? Por que tem desemprego no meio de crente? Por que crente tem câncer? Por que crente tem derrame? Por que crente tem diabetes? Por que crente passa por provação? Por que crente... Por quê? Você sabe me explicar o porquê dessas coisas? Então, Paulo está meditando a respeito disso. Ele fala assim, olha, as coisas acontecem, boas e ruins, na vida do crente, em primeiro lugar, para consolação do crente. Como que uma coisa ruim pode acontecer para a consolação do crente? É a primeira coisa que Paulo está nos falando. É difícil de entender de certa forma, mas é isso que Paulo está falando. Coisas ruins e coisas boas acontecem na vida de um crente para a consolação dele. Para ele entender, experimentar e aprender consolação. E o que é a consolação? O que é sentir alguém aliviar o seu peso, aliviar a sua carga, aliviar a sua aflição? Isso significa que é Deus quem causa o mal? Não, não é Deus quem causa o mal. Paulo, ele nos explica que o que acontece com o homem, Deus aproveita para a sua obra. Deus não causa o mal. O mal, ele é consequência do pecado. Nós pecamos e nós nos afastamos de Deus, e a partir desse momento, o mal começa a acontecer na nossa vida. É por isso que a gente envelhece, é por isso que a gente fica doente, é por isso que a gente morre, é por isso que uma pessoa mata a outra, é por isso que alguém rouba, é por isso que alguém trai, é por isso, é por causa do mal. Mas o mal acontece na vida do crente de maneira diferente do mal que acontece na vida do não crente. Os dois acontecem por consequência do pecado. Mas na vida do crente, ela é usada para que o crente aprenda o que é a consolação. Porque quando o mal acontece na sua vida, você que é crente, que tem um propósito de vida,
Você vai poder experimentar a presença de Deus ao seu lado, aliviando a sua carga e aliviando a sua dor. Por quê? Porque Ele passou por isso. Cristo viveu entre nós como homem, e como homem, Ele passou aflições que nós nunca passamos. Passou por dores que nós nunca passamos. Ele foi traído de maneira que nós nunca seremos. Ele morreu, o que a gente ainda não fez. Ele sabe tudo o que você está passando. E na sua aflição e no seu sofrimento, Ele vai se pôr do seu lado e te ensinar consolo. Ele vai vir, vai te consolar e vai te explicar como é que você faz para entender e para viver o consolo do Senhor. Tem uma história muito interessante a respeito do experimentar da consolação e do como tudo o que acontece na vida de um crente serve para o consolo. Num livro do pastor Philip Yancey, ele tem um livro que chama... Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele. Depois eu lembro. Ele tem um livro onde ele tem vários ensaios a respeito da graça de Deus. E o primeiro dos ensaios é esse aqui que eu queria citar. Vocês se lembram daquela escola nos Estados Unidos que chama Columbine? Que teve um massacre lá, que os rapazes entraram e mataram um monte de gente. Ele foi das primeiras vezes em que isso aconteceu nos Estados Unidos. Foi dali que começou a acontecer esses massacres. Eles entraram na escola e mataram, como ninguém sabia, isso não acontecia sempre, ninguém estava preparado. Morreu um monte de gente aquele dia. É o massacre de Columbine. E a escola foi fechada, e a escola teve que ser reformada, e tinham muitas famílias em luto. E o pastor Philip Yancey foi convidado para pregar na reabertura da escola. Eles iam ter uma solenidade, né? Eles iam ter um culto para reabrir a escola depois de mais de um mês que a escola tinha sido fechada. E eles queriam um culto junto com os alunos que sobreviveram ao massacre, junto com as famílias dos que morreram no massacre, junto com os professores e com a comunidade. E ele foi convidado para pregar. Ele é um pastor muito famoso lá e ele foi convidado para pregar. Isso ele foi convidado com uns 30, 40 dias de antecedência para que ele pudesse se preparar. E ele fala que ele ficou angustiadíssimo com o que ele ia pregar para uma multidão que acabou de passar por um massacre desse, né, gratuito. Pessoas entraram numa escola e mataram todo mundo, e ele ficou angustiadíssimo, pensando no que ele iria pregar. Faltando uns 30 dias para a data dele ir pregar, ele estava numa escada arrumando alguma coisa na casa dele, ele escorregou dessa escada e ele quebrou o pescoço. Não de maneira fatal, mas ele quebrou o pescoço. E aí, socorre o cara, quase morreu, coloca cinta no corpo, aqui no tórax, sobe pelo pescoço, o cara fica todo duro, parecendo um robô e tal. Enfim, né, foi uma loucura na vida dele. E ele não quis abrir mão de pregar, ele falou, não, eu preciso pregar. Deus me chamou para isso, eles escolheram a mim e eu vou pregar. Mesmo todo arrebentado, ele falou que ele ia pregar. Qual era o problema? Ele não podia viajar de avião. A pressurização e despressurização do avião poderia agravar o estado dele. E como ele morava do outro lado dos Estados Unidos, Columbine, se eu não me engano, é no Texas, ele teria que atravessar os Estados Unidos de avião. É muito alto o avião voa. Se pegasse uma turbulência e desse uma chacoalhada, terminava de quebrar o pescoço dele. Ele falou, não, eu vou de qualquer jeito, eu vou. Ele foi de carro, ele atravessou os Estados Unidos. Agora, você imagina você atravessar os Estados Unidos, que é um país do tamanho do Brasil, só que de lado. Enorme. As estradas, as melhores. Cada balançada do carro era uma dor terrível que ele sentia. Mas ele estava determinado a ir pregar lá em Columbine. E ele foi uma semana de viagem de carro, sofrendo o dia inteiro cada balançada que o carro dava. E aí ele conta que ele saiu de lá sem ter certeza do que ele ia pregar. Ele queria pregar sobre esperança. Mas a dor que ele sentia e as dores da viagem impediam ele de pensar em esperança. E conforme ele viajava, a dor só aumentava. A dor só aumentava. A dor só aumentava. Mas quanto mais a dor dele aumentava na viagem, mais convicção e certeza ele tinha de que ele precisava terminar essa viagem e pregar para aquele povo. E aí ele foi entendendo ao longo dessa viagem o tamanho do sacrifício de Jesus. Ele falou que ele tentava pensar nisso. E ele começou a perceber que o Senhor estava ali com ele, dentro do carro, sofrendo a dor que ele estava sofrendo, e batendo no ombro dele falando, fica firme, você precisa pregar para aquele povo.
E ele foi viajando e sofrendo, e quanto mais ele sofria, mais ele se enchia da certeza de que ele estava a serviço do rei. E quanto mais ele sentia as dores, mais ele tinha a convicção de que o Senhor estava com ele, porque senão ele já teria desistido. E quando ele chegou em Columbine, ele tinha certeza do que ele tinha que pregar. E ele foi pregar sobre o porquê que coisas boas, ou ruins, acontecem a pessoas boas. E ele falou, eu não sei. O que eu sei é que seja lá qual for a dor que você está sentindo aí, da perda, o pai perdeu mais, porque perdeu o filho sem pecado. E tanto ele, quanto o filho que morreu, estão aí do seu lado, chorando junto com você. Essa é a consolação. A consolação que Paulo está falando aqui é essa. Seja lá qual for o sofrimento que você passa na sua vida, se você crê no Pai, se você vive como servo do Filho, e o Espírito Santo, o Consolador, habita em você, você vai entender, pouco a pouco, que essa dor que você sofre, ele sofre do teu lado. É isso que ele ensina no texto. É isso que ele fala com a gente. E essa é uma oportunidade maravilhosa da gente experimentar o primeiro nível da graça, que é a graça individual. É o tratamento da graça entre Deus e você. A graça de Deus, ela é derramada sobre você nas suas experiências individuais com Ele. No dia a dia, você tem alegrias com o Senhor, porque você tem alegrias na sua vida e compartilha com Ele, ao perceber que qualquer alegria que você tem porque Ele foi gracioso com você. Lembre-se que nós não merecemos nada. Se nós temos algo de bom e se nós recebemos algo de bom, é graça de Deus. É graça de Deus. E se você tiver a verdadeira consciência e compartilhar com o Senhor cada um dos momentos bons que você tiver, você vai experimentar da graça de Deus. E cada momento bom que você tiver vai servir para aliviar as suas dores dos momentos ruins que você tem na sua vida, dos momentos de dificuldade que você tem na sua vida. E se você passa por momentos terríveis na sua vida, eles servem para que você experimente na prática o que é ter o Senhor do seu lado chorando junto com você. E aliviando a sua carga, como Ele pede, né? Tragam a mim as suas aflições, joguem sobre mim e eu aliviarei o fardo de vocês. Ele está aí. E esse é o momento de você experimentar na prática aquilo que você lê no texto. Então, o primeiro nível da graça que a gente vê Paulo defendendo é no conforto, é na graça individual, é na graça da relação pessoal que você tem com Ele. Na consolação. É nesse nível pessoal, onde Ele vem e alivia a sua carga. E aí ele vai justificar o porquê disso. E nós vamos então para o segundo ponto daquilo que ele está defendendo a respeito da graça. O consolo que nós recebemos do Pai, essa experiência individual desse primeiro nível da graça que nós temos, que é com que tudo o que acontece nas nossas vidas acontece para aliviar os nossos corações, sejam as boas coisas, sejam as más coisas, elas também nos ensinam, na prática, o que é consolar o outro. E aí Paulo chama esse consolar o outro de conforto, que é o segundo ponto. O segundo tema que ele usa aí é a palavra conforto. Conforto também é uma palavra do latim, a gente já falou agora há pouco, significa junto, e forto vem de fortes, forte mesmo, robusto, intenso, resistente. Então, confortar significa colocar junto com os mais fortes. Trazer junto com os mais resistentes. Para quê? Para que o mais forte fortaleça o mais fraco. Para que o mais forte suporte o mais fraco. A ideia de conforto não é o banco, né? Está confortável aqui, não é essa a ideia. Essa de aconchego, não é isso. A ideia de conforto vem de suportar alguém. Quando você está junto com alguém mais forte, esse mais forte sustenta o mais fraco. Então a palavra conforto vem desse sentido, de levantar o que está caído, de não deixar o que está fraco cair, de levantar aquele que está aflito, de diminuir a carga de quem está carregando. Então o conforto, diferente do consolo, ele não é aquilo que vem do Espírito para você, o Consolador, né? Deus, através do Espírito Santo agindo na sua vida. O conforto, ele é algo de um para o outro.
Por isso que quando ele fala que as nossas aflições são para o seu conforto, nós sofremos para aprender a superar o nosso sofrimento em Cristo, para que a gente ensine você a vencer os seus sofrimentos em Cristo. O conforto, que é a segunda coisa que Paulo vai nos ensinar, a gente pode ler aí no versículo 6, eu acho que é no 6. Mas se fomos atribulados, é para o vosso conforto e para a vossa salvação. E se nós somos confortados, se alguém nos torna forte, também é para que nós possamos confortar vocês. Então a ideia de conforto, ela é uma ideia que vai além dessa graça individual, pessoal que você tem com Deus. Ela já está a respeito da graça compartilhada. Da graça que nós fazemos para os nossos irmãos. Deus, ele exerce graça sobre nós, mas ele também nos ensina a ser dispenseiros da graça, para que a gente exerça a graça sobre o outro. Então o conforto que ele vem nos ensinar aqui, ele está a respeito de tornar o outro mais forte em todas as coisas, também nas boas e nas ruins. Porque quando nós recebemos coisas boas da parte de Deus e somos consolados em coisas boas da parte de Deus, a gente pode ensinar o outro a lidar com as coisas boas que eles vão receber a respeito de Deus. Mas a gente também pode usar as coisas boas que Deus nos deu para diminuir o fardo e o cargo daquele que não tem. Veja só, quando a gente fala de recursos, quando a gente fala de dinheiro, se Deus te abençoa e te consola com um bom salário, ou pelo menos com um salário que você consiga pagar as suas contas, e te sobra ao invés de te faltar, você tem a oportunidade maravilhosa de fazer o quê? Confortar o outro. Como? Aliviando a carga dele. Você pode ofertar sobre a vida dele. Você pode ofertar na igreja, que vai comprar cestas básicas, que vai ajudar a colocar comida na mesa daquele que não tem. É conforto isso. Você vai lá e torna forte aquele que está fraco. Você levanta aquele que está caído. Quando você tem alguém doente e você tem o dinheiro e compra o remédio, o que você faz? Você oferece conforto. Você oferece conforto. E você é um intermediário da parte de Deus para que ele exerça consolo. Porque aquele que está sendo confortado por você quando você auxilia ele, quando você vem e dá um abraço e fala, eu sei a sua dor, quando você ora pela vida daquela pessoa que está passando por uma aflição, qual é o resultado disso? O Senhor tem o momento para ele agir sobre a vida daquela pessoa de forma direta, fazendo com que ela tenha consolação. Então o conforto, ele parte de um irmão para o outro irmão, e ele também serve para que o Senhor possa exercer consolo sobre aquele que está aflito, sobre aquele que está passando uma necessidade. A respeito dessa situação, sobre o conforto, a gente poderia ter várias histórias. A gente conhece muitas histórias no meio da igreja que vão falar a respeito do conforto. A experiência de conforto que a gente tem, onde alguém chega até você e ele tem a capacidade de tocar a tua vida, porque ele foi tocado por isso antes. Ninguém pode te confortar mais a respeito da perda de um ente querido, senão alguém que perdeu um ente querido. Aquela pessoa sabe o sofrimento que você tem, e ela tem a palavra certa para te falar. Às vezes ela tem o silêncio certo para te transmitir. Ela sabe o que você está sentindo. Às vezes você foi promovido e você nem sabe como lidar com isso. Alguém que foi promovido pode te ajudar a aprender a lidar com isso. Ele vai te tornar forte. Você está fazendo alguma coisa pela primeira vez, você arrumou um emprego novo e vai fazer pela primeira vez. Você pede para aquele que já fez antes e ele vai fazer o quê? Conforto. Ele vai te dar segurança, ele vai aliviar a sua aflição, ele vai aliviar a sua carga. Isso é conforto. É a segunda coisa que Paulo fala. Nós somos consolados nas coisas boas e ruins que nos acontecem, para que a gente seja capaz de confortar o outro, ser mais fortes, para torná-lo forte. Essa é a segunda graça que a gente está falando. É a graça comunitária. É a graça que atravessa de mim e vai para você. É a graça que a gente vive dentro da igreja. Essa graça que a gente vive dentro da igreja, ela é uma extensão e ela é o crescimento da graça individual que a gente tem nas nossas vidas. A gente é salvo por graça, a gente é edificado por graça, a gente é santificado e edificado pela graça nas nossas vidas, e aí a gente compartilha da graça com os nossos irmãos, fortalecendo os que estão fracos, sendo fortalecidos por aqueles que são mais fortes do que a gente, e no final, a gente cresce como igreja e se enche da graça de Deus.
Para quê? Terceiro ponto do que Paulo está nos ensinando aí nesse texto, ele vai chegar no versículo 11 e 12, e ele vai falar o seguinte: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, conforto, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mas especialmente para convosco. O último ponto que Paulo vai definir a respeito do porquê as coisas acontecem na vida do crente e o porquê que ele especialmente era perseguido, é que tudo serve para testemunho ao mundo. Nós, como servos do Senhor, nós somos testemunhas, não é para isso que a gente foi chamado para ser? E vós serão as minhas testemunhas? Pois é, nós fomos chamados para sermos testemunhas da graça de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, elas existem para o testemunho público para o mundo daquilo que Deus faz ao redor das nossas vidas e dentro das nossas vidas. Esse é o terceiro ponto da graça que ele fala aqui. Se o primeiro é a graça individual e pessoal que toca na tua vida e que te edifica, e se o segundo é dessa graça comunitária que nos enche, o terceiro é quando a igreja é cheia de crentes cheios, ela precisa fazer o quê? Transbordar e começar a tocar no mundo. Ele mesmo fala no texto, onde transborda a aflição, tem que também transbordar a consolação. Nós, como igreja, quando nos enchemos da graça, e cheios da graça que nós estamos, porque somos consolados e confortados, e nos confortamos uns aos outros, nós precisamos então transbordar para o mundo e começar a testemunhar dessa graça para o mundo. E o testemunho da graça que nós podemos dar, ele é único. Porque somente nós, que somos o povo de Deus, recebemos consolo e conforto. Somos só nós que podemos expressar o verdadeiro consolo e o verdadeiro conforto. Quando você vê uma situação terrível, eu passei recentemente por aquela situação de luto na minha família, e você vê alguém que é do mundo ali, tentando consolar aquele outro que perdeu, é um consolo tão vazio. É um consolo com dor, sim, é um consolo, é algo sincero daquele coração, mas é algo que não traz esperança, é só um puxa. Novo, né? Puxa, era bom, né? O que aquilo traz para aquela alma? O que aquilo traz de edificação? O que aquilo traz para aquela pessoa se agarrar? Nada. Agora, quando você vê aquele que é de Deus, chegando num lugar daquele para consolar, ele traz esperança. Porque ele não traz uma boia, ou pior, né, um tijolo jogado no mar. Ele leva uma rocha sobre a qual você pode subir e ficar seguro. E isso é feito só por quem conhece aonde está essa rocha. Por isso que a importância do que Paulo está falando a respeito do porquê que ele sofre para testemunhar ao mundo. Mas como que o meu testemunho pode servir ao mundo no sofrimento? Todo mundo sofre. Mas nem todo mundo sofre de maneira graciosa como aquele que tem a Deus. A gente conhece muitas histórias, né, a respeito de sofrimento gracioso. Quantas vezes a gente já não ouviu, e vocês talvez tenham esses testemunhos de um parente, ou você internado num hospital e a pessoa no leito do lado, e aí depois de uns dias convivendo com a pessoa fala, você tem certeza que você está doente? Por quê? Porque você não reclama, você está tranquilo, as pessoas vêm aí, vocês conversam animados, eu vejo você lendo, eu vejo você firme, eu vejo você esperançoso. Cara, eu estou aqui com menos doente do que você e estou reclamando, resmungando. Pois é, eu tenho uma oportunidade de falar de um cara para você. E aí agora eu vou testemunhar daquele que faz por mim. Eu sofro de maneira graciosa. Você vai num velório de crente, é estranho para quem não é crente. O povo maluco, eles cantam. Eles cantam. Eles conversam, eles se abraçam, eles dão risada. Você não vê aquele desespero, aquela angústia, aquela dor, mesmo quando tem dor, é uma dor diferente. Mas é claro que a gente é assim. Eu vou te explicar o porquê, e eu tenho a oportunidade de testemunhar.
Testemunhar agora é em palavras, aquilo que eu já testemunhei encarnado em mim. Aí você vê aquele crente que é promovido e o cara vira o chefe e ele não muda. E você fala, poxa, isso é diferente, o outro cara foi promovido a menos do que você e está insuportável. Você foi promovido para o chefe do chefe e continua tomando café com a gente? E a dificuldade e a coisa boa. As duas podem servir para o testemunho. Depende do como a gente vai se comportar com relação a esse testemunho. Vai se comportar com relação a essa dor ou a essa bênção. A gente é quem tem que se comportar da maneira correta com relação a ela. E como é a relação, a maneira correta de se comportar com relação a essas coisas que acontecem, boas e ruins? De maneira graciosa. Entendendo que seja lá o que Deus te deu, foi primeiro para o seu consolo, depois para o seu conforto, finalmente para o seu testemunho. O testemunho é o transbordar da igreja. É o transbordar da igreja. É a hora que a gente começa a apresentar para o mundo que existe um lugar de graça, que é aos pés do Senhor. Que existe alguém que mata a fome de maneira que nunca mais você vai ter fome. Alguém que mata a sede de forma que você nunca mais vai ter sede. Alguém que aplaca o seu luto e nunca mais você vai chorar sem esperança. Alguém que te humilha mesmo na sua exaltação e que mesmo que você tenha o mundo todo, tem alguma coisa que você pode perder, que é a tua alma, e você vai aprender a ganhar ela junto com todas as coisas que você já ganhou. Existe um lugar e só a gente pode testemunhar a respeito dele. E não importa se você é bom de palavra ou mal de palavra. Paulo, o povo fala que ele não era tão bom assim de palavra. E ele testemunhou a respeito disso. A gente trabalhava na Vivo, há um tempo atrás, e tinha uma senhora que trabalhava lá, ela trabalhava na faxina, na limpeza do nosso escritório, e ela também fazia o café. E ela era uma senhora muito simples, muito na dela, e ela era um exemplo fantástico da encarnação do testemunho do Evangelho. Ela conheceu cada um de nós, a gente era, sei lá, quase 100 pessoas. E ela conheceu cada um de nós. E ela aprendeu a tratar cada um de nós da sua maneira individual. Ela fazia café antes da gente chegar. E ela sabia que de manhã o meu humor não é dos melhores. Eu não sou um cara que gosta muito de conversar, eu não gosto muito de responder pergunta. Depois da terceira pergunta eu já explodi, já fui embora. Né? Eu preciso de uma meia hora ali para acalmar. O que ela fazia? Ela fazia o café antes de eu chegar e colocava na minha mesa. Eu não era nem um chefe não, eu era peão, igual todo mundo. Eu chegava, sentava, o meu café estava na mesa. Para eu não precisar ir na copa, pegar e ficar no meio das pessoas conversando, sabe? Aí eu tomava meu café na mesa. Aí tinha uma outra menina que tinha mania de limpeza. O que ela fazia? Ela limpava a mesa da menina, ela passava álcool até no monitor, até na cadeira, até no pé. A menina chegava, tá cheirando álcool a mesa dela. Aí tinha uma outra que odiava que mexesse na mesa dela. Ela não limpava a mesa da menina. Ela deixava o paninho lá para ela limpar. Aí o outro, você entende? Gostava de pão, não sei o que, ela fazia. O outro gostava de não sei o que lá. Ela tinha um jeitinho de tratar cada uma das pessoas, e todas as pessoas amavam ela. Inclusive, e especialmente um grupo da igreja, da empresa que era o Eu Odeio o Crente. Eles eram a igreja do Eu Odeio o Crente. Eles não suportavam crente, por definição. Você é crente, eu não gosto de você. Mas eles amavam essa tiazinha aí, porque ela era um amor de pessoa, ela tratava todo mundo bem. E ela não precisava ficar falando que ela era crente, não. A gente sabia porque a gente sabia. Aí, um dia, depois de algum tempo, uma neta dela ficou doente. A neta dela ficou doente, foi internada e ficou algumas semanas internada. Tipo, sei lá, 4, 5 semanas. Eu não me lembro mais o tempo. Mas ela não contou para ninguém. Ela ficou na dela. Depois de uma semana e pouco que a menina já estava internada, alguém descobriu, porque ela comentou com uma menina da faxina, e essa menina da faxina comentou com alguém lá da empresa, de que a criança já estava internada há muito tempo, e ela já não tinha mais nem dinheiro para ir para o hospital e voltar. Porque ela gastou tudo que ela tinha, entre remédio, hospital, e de volta. Ela estava sem nada, ela estava indo a pé, o que dava, para poder pegar o ônibus o mínimo possível, sabe? Estava precária a situação. Bom, a gente descobriu isso, fez uma vaquinha, o prédio inteiro contribuiu, todo mundo, não teve uma pessoa que não contribuiu, e a gente levantou muito mais do que um salário dela, mas muito mais do que um salário dela. E aí ela foi abençoada, né? Ela foi consolada. Na oportunidade que ela teve de ser consolada, sabe o que ela fez? Testemunhou do Evangelho. No outro dia ela levou bolo para todo mundo, foi a um por um e agradeceu um por um, e disse, olha,
Eu levei o seu nome na minha igreja, a gente está orando muito pela tua vida, obrigado. Inclusive para a turma do Eu Odeio Igreja. Sabe o que aconteceu? Eles não tiveram alternativa. Foi todo mundo recebendo e agradecendo e abraçando ela, com o olho cheio de lágrima. Obrigado. A gente estava ajudando ela. Mas isso não foi o suficiente. Ela aproveitou e abençoou a vida da gente. É assim que você é um testemunha. Você não precisa ser o diretor da empresa. Você não precisa ser o pregador. Você não precisa ser a pessoa eloquente, a pessoa que vai na esquina. Não precisa. A sua vida, se ela encarnar o evangelho de uma maneira completa, você é um missionário no lugar onde você estiver. Essa é a nossa função, ser missionário do reino. Nós somos, se não outra coisa, nós somos testemunhas do evangelho. Testemunhas da graça de Deus. E a graça é maravilhosa, fazem 2 semanas que a gente está falando sobre ela, e não tem fim para a graça de Deus. Por que não testemunhar dessa graça maravilhosa? Por que perder a oportunidade de testemunhar dessa graça maravilhosa? Não me diga que você não é bom de palavra. Eu acabei de contar uma história que não precisa de palavras para testemunhar do evangelho. Eu li hoje uma mensagem do Saião. Saião é um pastor batista aqui de São Paulo, professor da faculdade, e ele estava contando a respeito do Russell Shedd. O Russell Shedd é um dos maiores nomes batistas, né? E ele falou que o Russell Shedd, ele era tão impressionante que ele pregava calado. Ele uma vez foi visitar o Saião numa empresa de arquitetura, e eles foram olhar uma obra e o Saião levou o Shedd. E o Shedd entrou no carro junto com 2 estagiárias e uma arquiteta que não eram crentes e com quem o Saião nunca teve a oportunidade de pregar. Ele nunca evangelizou elas porque ele não conseguiu a brecha para isso. E aí eles foram e voltaram, e ele falou, e o Shedd em silêncio. Depois que o Shedd foi embora, passou um tempo, a arquiteta chegou para ele e falou, quem é aquele velhinho? Pô, aquele ali é o Russell Shedd, é um pastor, assim, assado. Eu nunca vi uma pessoa tão serena, tão tranquila, tão amável que nem ele. Pô, mas ele nem falou com você, para você ver. No olhar dele ele era amável, no comportamento parado dele ele era sensível, ele era alguém que transbordava o evangelho. Ele pregou para uma pessoa sem precisar falar com essa pessoa. E abriu a oportunidade para o Saião pregar para ela. Você entende que não é difícil testemunhar o amor de Deus? Sabe qual é a coisa mais difícil para que a gente seja capaz de encarnar e pregar esse amor de Deus? Abrir mão do medo de viver esse evangelho ao máximo da sua potência. Se você perder o medo de deixar a sua vida ser transformada por Ele, se você perder o medo de viver pela graça, se você perder o medo de começar a viver e passar por tudo o que for bom, colocar diante dos pés da cruz, se você passar por tudo o que for ruim, colocar diante dos pés da cruz, se todas as bênçãos que você tiver, você aprender a colocar lá e falar assim, eu sei que é graça tua, e quando as coisas ruins acontecerem, colocar lá e falar assim, eu sei que ainda assim é graça tua, se cada vez que você tiver a oportunidade de consolar, você for lá e consolar, se cada vez que você tiver a oportunidade de testemunhar, você for testemunhar, se você se abrir e abrir mão dessa vergonha, desse medo, dessa timidez, e se permitir encarnar o evangelho e viver ele sem medo do que vai acontecer, como Paulo vivia e falava, a gente foi açoitado, a gente foi expulso, a gente foi espancado, a gente foi odiado, a gente foi posto à morte, mas ainda assim ele pregou e plantou mais igrejas do que é capaz de se contar. Se a gente tiver essa coragem, o resultado vai ser o mesmo. A graça é irresistível. E se a gente se permitir ser dispenseiro da graça, a gente vai ver infinitas vezes a graça sendo irresistível para alguém. E você vai se alegrar muito em ter sido encontrado apto de ser um dispenseiro da graça de Deus. A alegria que você vai encontrar na tua vida de abrir mão de tudo e viver confiando só em Deus, alegria nenhuma nesse mundo pode pagar. Então, a respeito da graça, e desse texto que a gente tinha para meditar hoje, é que, uma vez que a gente já entendeu
tanto no exemplo que eu dei hoje, mas especialmente na pregação da primeira semana, a respeito da graça individual que você vive na sua vida com o Senhor. A respeito da segunda semana e do segundo ponto que eu falei, a respeito da graça que nós vivemos aqui na comunidade, nós compartilhamos desse amor uns com os outros, isso precisa nos levar para esse terceiro ponto, que é onde a gente é testemunha dessa graça. Tome coragem, meu irmão. Leve a graça para o mundo. Leve a graça para mais alguém. Apresente esse Deus gracioso para alguém. Não precisa ser em palavras. Pode ser que precise ser, mas não precisa ser em palavras. Em algum momento, depois de você encarnar esse evangelho e viver ele perto de alguém, talvez chegue a hora de você falar desse evangelho. Mas a hora que chegar lá, acredite, por graça o Senhor vai te dar as palavras. Mas até lá, encarna ele sem medo e vive o máximo que o evangelho tem a te entregar. Viva pela graça, e o Senhor da graça vai contemplar o teu coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua maravilhosa graça, Pai. Te louvamos, Pai, porque sabemos que se não por outra coisa, além da graça, que somos salvos, Pai. Que misericórdia maravilhosa o Senhor teve para com as nossas vidas. Enviou o teu Filho Jesus para transformar-nos completamente, nos fazer novas criaturas, nos fazer viver como servos teus, seguros da vida eterna, seguros do paraíso, seguros da tua consolação, seguros, Pai, de que nós temos inclusive irmãos para confortar e para sermos confortados por Ele. Nessa noite nós queremos te pedir, Pai, já que agora nós somos consolados por Ti, já que agora nós somos confortados uns pelos outros, usa-nos, Pai, e permita-nos testemunhar da Tua graça para o mundo, Senhor. Leva-nos aonde o Senhor quiser, para servirmos como testemunhas Tuas, seja nos nossos trabalhos, seja nos nossos bairros, nas nossas casas, seja no campo missionário, seja aqui na igreja, seja em evangelismos, aonde for, Pai, leva-nos, usa-nos para a Tua graça, usa-nos como dispenseiros da Tua graça, para levar mais pessoas a reconhecê-lo como o Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra, de aprender mais da Tua palavra e de experimentar mais um pouquinho dessa Sua maravilhosa graça, Pai. Te louvamos por tudo no nome santo de Jesus. Amém.